Acredita-se que 39% das pessoas já veem a volta de Cristo como algo iminente. Mas, e se elas estiverem certas? Quase 4 em cada 10 olham para o mundo e sentem, mesmo sem entender, que algo está prestes a mudar. Um silêncio se move entre as nações. É como se o céu estivesse prestes a falar. Imagine, o céu se rasga em luz. Um leão caminha entre as nuvens. Seus olhos ardem como fogo. Atrás dele, exércitos de anjos com espadas flamejantes. Ele não vem mais como servo, mas como rei. E você sente também essa urgência estranha, como se algo invisível estivesse por um fio, essa inquietação que cresce quando o mundo silencia. Talvez você também acorde à noite e sinta, sem saber explicar, que estamos muito perto. Hoje você verá o que tantos já intuem. O retorno foi prometido, os sinais estão no ar. E a pergunta não pode mais esperar. Você está pronto? Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. A cena era clara demais para ser apenas um sonho. João, o apóstolo exilado, contempla o céu se abrindo. Não há mais véus, não há mais dúvidas. A promessa não está mais escrita em papiros antigos. Agora ela cavalga. Um cavalo branco corta as nuvens, e sobre ele, aquele cujo nome é Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas, sua voz como trovão. O tempo da espera acabou. Durante séculos, essa visão foi lida em silêncio dentro de mosteiros, proclamada por mártires à beira da morte, tatuada no coração de missionários. Ela é o eco da promessa mais ousada do Cristo: eu voltarei. E ele disse isso olhando nos olhos dos seus. No alto do monte, pouco antes de subir ao céu, o vento soprava entre as túnicas, e os discípulos mal conseguiam conter a mistura de dor e glória. Foi então que os anjos disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que de vós foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Sim, ele voltará, mas não como cordeiro. Ele virá como leão, não como réu, mas como juiz, não para morrer, mas para reinar. A segunda vinda de Cristo não é um mito nem uma metáfora emocional. É a espinha dorsal da esperança cristã. Está escrita nos Salmos, nas cartas no Apocalipse, nas palavras de Jesus. E se está escrita, então ela vai acontecer. Não importa o quanto o mundo zombe. O calendário do céu não depende do aplauso dos homens. E quando ele vier, ele não virá em segredo. Virá com glória, com exércitos celestiais, com a palavra como espada, e com o nome que está acima de todo nome gravado em sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Aquele que o montava chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como uma chama de fogo. Estava vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus. E sobre o seu manto e sobre a sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16. Cristo não esqueceu sua promessa. Ele vem buscar a noiva, a igreja pura, desperta, vigilante. Mas quantos ainda vivem como se o noivo jamais fosse voltar? Quantos templos viraram palcos? Quantos corações adormeceram no conforto das rotinas religiosas? Imagine um casamento em que a noiva esquece o noivo, deixa a lâmpada apagar, descuida do vestido, troca a aliança por distrações. Mas o noivo vem, e ele está mais perto do que imaginamos. A pergunta que ecoa hoje não é apenas quando, é como você está vivendo. Como alguém que realmente espera o retorno do seu rei. Ou como quem já desistiu da promessa. A esperança da volta de Cristo não é escapismo,
é santidade, é aliança, é urgência. Quem o espera, purifica-se. Quem o ama, vigia. Quem crê, prepara o coração, como quem sabe que pode ouvir a trombeta a qualquer instante. Deixe nos comentários. Eu olho para o céu, porque ele vem. Há dores que não vêm do corpo, mas do próprio planeta. Há gemidos que não saem da boca dos homens, mas do coração da criação. É como se o mundo inteiro estivesse contraindo-se em agonia, esperando algo ou alguém. Jesus não escondeu os sinais. Ele os listou como um pai que deseja preparar seus filhos antes da tempestade. Haverá guerras e rumores de guerras, disse. Fomes, pestes, terremotos em diversos lugares. Falsos profetas enganarão a muitos. E então, uma frase como lâmina: tudo isso é apenas o princípio das dores. Você sente isso? A terra está doente. Os céus estão inquietos. A moral desaba. A verdade foi trocada por narrativas. Nações se armam. O caos se espalha como fogo seco em capim alto. E ainda assim, a maioria caminha como se fosse apenas mais uma segunda-feira. Mas Jesus avisou. E não apenas ele. Paulo, Pedro, João, todos ecoaram esse chamado. Os últimos tempos seriam marcados por trevas disfarçadas de luz. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos dos bons, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Afasta-te também destes. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Essa lista não está nos livros de história antiga. Está no noticiário de hoje. O engano se tornou entretenimento. O pecado virou direito. E a vigilância global, que um dia parecia distopia, agora mora no nosso bolso. Você é rastreado. Suas palavras são armazenadas. Cada clique, cada passo. Sim, até isso estava nas Escrituras. Apocalipse não era uma metáfora poética, era uma revelação literal. A tecnologia se curva para formar um sistema. O sistema prepara o palco para um homem. E esse homem virá com promessas doces, mas terá o coração do abismo. Estamos cercados e muitos nem perceberam. Imagine um relógio cósmico no centro invisível do universo. A cada evento, um ponteiro se move. A cada nação que cai, a cada tratado de paz quebrado, a cada mentira travestida de luz, o relógio avança. E agora, falta pouco. O mundo corre atrás de soluções políticas, econômicas, climáticas, mas ignora a raiz de tudo. A alma humana está em rebelião. Por isso os sinais não param. Eles não são punições, são avisos. Trombetas disfarçadas em desastres. Sussurros celestes em meio ao caos. Não como juízo final, ainda, mas como um pai batendo à porta antes de entrar. Você consegue enxergar? Ou os seus olhos foram entorpecidos pelo conforto? Quantos precisam de um terremoto pessoal para acordar espiritualmente? Eis o dilema. Os sinais estão por toda parte, mas a cegueira também. Jesus falou de um tempo em que muitos teriam ouvidos, mas não ouviriam, olhos, mas não veriam. Estamos nesse tempo agora, mas você ainda pode ver, ainda pode escolher a vigília, ainda pode trocar o torpor pela luz da verdade. Você reconhece os sinais ao seu redor? Ou está esperando por algo mais espetacular do que tudo o que já está diante dos seus olhos? Há números que não são apenas dados, são ecos, trombetas discretas que ressoam dentro do espírito humano. Recentemente, descobriu-se que 39% das pessoas já acreditam que estamos vivendo os últimos tempos. Quase 4 em cada 10 seres humanos que olham para o mundo e sentem: algo está para acontecer. E não são apenas os religiosos, são pessoas comuns. Gente que talvez nunca tenha lido o Apocalipse ou escutado um sermão, mas ainda assim elas percebem que o mundo parece suspenso, como se algo invisível estivesse prestes a romper os céus.
Você sente isso também? Essa estatística é como um sussurro divino. Eu estou voltando. E se até os indiferentes estão acordando, o que está acontecendo com os filhos da promessa? Quantos de nós ainda dançam enquanto o céu ruge? Quantos corações dormem no conforto, achando que tem tempo quando o relógio já está no fim? Imagine o Brasil inteiro em silêncio por um segundo. Ninguém sabe dizer porquê, mas todos sentem. Algo mudou. Essa é a sensação. Um sétimo sentido espiritual despertando. Mas a pergunta é: quem vai escutar? A verdade é simples e profunda. Muitos já estão percebendo, muitos já sentem, mas poucos estão se preparando. E talvez a estatística mais importante seja essa. Quantos vigiam de verdade? Cristo voltará, isso é certeza. Mas quando ele vier, não perguntará se você tinha opinião. Perguntará se você tinha fé. Não procurará especialistas, procurará santos. E os santos não estão na superfície, eles estão de joelhos, em silêncio, de coração aberto. Você está entre eles? E se ele vier esta noite, você estará acordado? Ou será encontrado entre os que ainda esperam mais um sinal? Imagine o céu se rasgando como um véu antigo. A luz não vem apenas de cima, mas de dentro do próprio firmamento. Uma claridade que não queima a pele, mas atravessa a alma. Trombetas ressoam, montanhas tremem, os oceanos param. E então ele aparece, não mais escondido na pobreza de Belém, não mais amarrado por cordas romanas, não mais ensanguentado sob uma cruz. Agora ele vem com glória, ele vem como Senhor, juiz, rei e esposo. Os olhos que antes choraram em Getsêmani, agora brilham como tochas celestes. O rosto que antes foi cuspido agora resplandece como o sol do meio-dia. A voz que antes silenciou diante de Pilatos agora sacode as fundações da terra. Ele não vem para ser ouvido, vem para ser reconhecido. O Filho do Homem desce com milhares de anjos ao seu redor. Espadas flamejantes, harpas de julgamento, um cortejo que não toca o chão, paira sobre nuvens e com ele uma multidão de justos, aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que partiram em silêncio, mas que agora ressuscitam com corpo glorioso, olhos cheios de eternidade, mãos lavadas em misericórdia, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grito de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O que acontece quando ele voltar? A história fecha, o tempo se curva, o joio é separado do trigo, o que era símbolo se torna realidade. O livro da vida é aberto, e cada nome brilha ou se apaga. Você já pensou nisso? O seu nome, escrito por mãos invisíveis, poderá ser lido em voz alta diante dos anjos, ou silenciado entre lágrimas eternas. Não haverá palco, não haverá argumento, só haverá verdade. E diante dele, todas as máscaras caem. Nenhuma religiosidade de fachada resistirá ao fogo do olhar de Cristo. Nenhuma justificativa escapará ao peso da sua presença. Ele voltará com feridas ainda abertas, marcas da cruz, mas agora reluzentes como ouro. Cada chaga grita redenção. Cada gota de sangue clama: dei a vida por ti. O que fizeste com ela? Nesse dia não haverá neutros, não haverá distraídos. Só dois grupos: os que correrão em júbilo para os braços dele e os que tentarão se esconder da sua face. O céu não será mais distante. O invisível se tornará visível e a eternidade não será uma ideia, será um lugar, um destino irrevogável. Sim, ele voltará. Não importa se o mundo acredita, não importa se zombam, ele voltará como o rei que nunca perdeu o trono, apenas esperou o tempo do Pai. E esse tempo está terminando. A pergunta não é se ele virá, nem mesmo quando.
A pergunta é: onde estará o seu coração quando o céu se abrir? Ele virá como relâmpago, como leão, como fogo, mas também como noivo. E só as virgens prudentes terão óleo em suas lâmpadas. Você tem? E se o livro da vida fosse aberto agora, o que encontrariam ao lado do seu nome? Prepare-se, porque o céu não virá com aviso, virá com justiça. Não existe pergunta mais direta, nem mais evitada. Não importa se você vai à missa, se lê a Bíblia ou se tem fé desde criança. Cristo não voltará para saber se você se emociona com músicas religiosas. Ele voltará para ver se o seu coração arde por ele, mesmo quando ninguém está olhando. Você está pronto? Essa pergunta não é teológica, é existencial. Ela não se responde com um versículo na ponta da língua, mas com as entranhas expostas diante da luz. Ela não exige um currículo, exige uma lâmpada acesa. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 insensatas. Todas tinham lamparinas. Todas adormeceram, mas só 5 tinham óleo. Só 5 estavam preparadas para a chegada do noivo. E o que é esse óleo? É intimidade, é arrependimento, é vigilância constante, é amor que não depende de emoções passageiras, mas que insiste em ser fiel, mesmo na noite escura. Porque muitos dizem Senhor, Senhor, mas poucos vivem como servos. Muitos se dizem discípulos, mas poucos os seguem quando isso custa conforto, vícios ou fama. A pergunta, você está pronto? Não se responde com a boca, se responde com a vida. Você perdoa com facilidade? Você consagra o que assiste, o que fala, o que deseja? Você se ajoelha quando ninguém vê? Você se arrepende de verdade? Ou apenas se sente mal? Esses são os sinais invisíveis dos que estão prontos. E a verdade é, muitos não estão, vivem de aparência, sabem falar bonito, postam frases bíblicas, mas por dentro, a frieza, orgulho, vaidade, orgulho espiritual. Quantos jejuam sem amor? Quantos rezam para serem vistos? Quantos se escondem atrás de doutrinas para não encarar a própria tibieza? Não basta parecer bom, é preciso nascer de novo, de dentro para fora, com choro, com renúncia, com desejo de santidade real. Sim, é possível viver uma fé morna. É possível andar com Jesus sem o deixar entrar. É possível viver dentro da igreja, mas com o coração fora da graça. E o problema da mornidão é que ela engana, ela se parece com zelo. Ela fala a linguagem do céu, mas vive com os pés no mundo. Mas o noivo está às portas e a noite está escura. Só o óleo da intimidade manterá a chama acesa até o final. Vós também estáis preparados, porque na hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículo 40. E então, você está pronto? Essa pergunta não vem como condenação, mas como convite. Cristo está dizendo, volta, ainda há tempo, acende tua lâmpada, deixa-me purificar teu coração. O tempo da salvação é hoje, não é no próximo retiro, não é quando você resolver melhorar, é agora, porque ninguém sabe a hora, e ninguém quer ser contado entre os que ouvirão a porta se fechar. Você tem óleo suficiente para atravessar a noite, a eternidade está logo à frente, e só os que amam profundamente reconhecerão o noivo na escuridão. O silêncio será diferente de qualquer outro já ouvido. Não será um silêncio humano, nem o da natureza. Será o silêncio que antecede o eterno, e então ele se assentará. O trono branco resplandecerá diante de todas as nações, e o tempo terá acabado. Imagine um campo celestial sem limites, nenhuma parede, nenhum teto, apenas luz e presença. Todos estão ali, reis e escravos, santos e assassinos, religiosos e ateus. As coroas caem, os disfarces desaparecem, os joelhos se dobram e ninguém ousa levantar a voz, porque agora só uma voz importa. É o dia do Senhor, o dia em que o mundo, aquele que rejeitou, ignorou ou adorou, terá de encará-lo. E vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele.
A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Diante desse trono serão abertos os livros, livros antigos mas vivos. Cada palavra proferida será lembrada, cada pensamento escondido virá à tona, cada gesto de amor, cada desprezo disfarçado. Imagine os anjos percorrendo páginas que ninguém jamais viu, mas ali estão as suas lágrimas, seus suspiros, suas escolhas. Não haverá mais máscaras. Ninguém poderá dizer, eu não sabia, porque a verdade estará encarnada, viva, diante de todos. Entre esses livros há um especial. Ele não mede, ele afirma, não registra o que foi feito, mas a quem se pertence. O livro da vida. Ele não é escrito com tinta, é gravado com sangue. E cada nome ali é fruto de entrega real, não de emoção, não de herança, mas de decisão. E aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Essa é uma das passagens mais duras da Escritura, mas também uma das mais misericordiosas, porque ela nos alerta enquanto há tempo. Você já imaginou como será o momento da leitura? O anjo chamando página por página, nomes ressoando como sinos celestiais, e de repente, silêncio, uma pausa. Seu coração bate mais forte. Seu nome será lido, ou haverá apenas um vazio? E se for lido, ele será lido com júbilo, e os anjos cantarão. E o Cordeiro olhará para você com aquele olhar que só quem ama profundamente pode sustentar. Mas e se não? Cristo não dirá, você não era bom o suficiente. Ele dirá, você nunca quis me conhecer. E isso será o peso do juízo, porque muitos quiseram o céu, mas sem o Rei. Muitos queriam salvação, sem cruz. Muitos queriam perdão, sem arrependimento. O livro da vida não é o fim de uma história, é o testemunho de uma aliança. Cada nome ali foi escrito porque alguém disse sim, não com palavras apenas, mas com a vida. E é isso que hoje ele pergunta, você me pertence? Não pertence a uma denominação, a uma tradição, a um discurso, pertence a mim? Porque o verdadeiro cristianismo não é pertencer à religião de Cristo, mas pertencer ao próprio Cristo. E se você está lendo isso agora, ouvindo, refletindo, é porque ainda há tempo. As páginas ainda estão sendo escritas. O sangue ainda está sendo derramado sobre almas que se rendem. Mas haverá um dia em que o livro se fechará. E quando os livros forem abertos, haverá uma luz ao lado do seu nome? Ou um silêncio que ninguém poderá preencher? A porta ainda está aberta, mas não para sempre. Jesus não usou essa imagem à toa. Ele podia ter falado de janelas, caminhos largos ou grandes portões de cidades antigas. Mas não. Ele escolheu a imagem de uma porta estreita, porque a verdade do reino é simples, mas nunca confortável. A salvação é gratuita, mas exige tudo. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Poucos a encontram, não porque Deus a escondeu, mas porque muitos não querem se curvar para passar. Ela exige humildade, renúncia, desapego. Não se passa com orgulho, com máscaras, com bagagens de vaidade. Só os que se esvaziam conseguem atravessar. E o que está do outro lado da porta? A vida eterna, mas também a presença real de Deus, o abraço do Pai, o fim de toda lágrima, o reencontro com os que partiram na graça, a paz que nunca mais será tirada. Mas, e se essa porta se fechar? Porque ela se fechará. A Escritura diz que o noivo virá à meia-noite, e quando vier, as virgens prudentes entrarão, e a porta se fechará. As imprudentes baterão, clamarão, mas ouvirão apenas uma resposta: não vos conheço. Essa é a dor mais profunda. Ter vivido perto do reino, mas nunca ter pertencido de fato. Ter ouvido sobre o noivo, mas nunca ter amado sua presença. Ter falado dele, mas nunca se rendido. Hoje a porta ainda está aberta. Você pode entrar, mas precisa decidir, porque o tempo não para, a morte não avisa,
E o mundo não vai esperar você despertar. Ele vai distrair, vai enganar, vai fazer parecer que você tem tempo de sobra, mas o relógio do céu marca outra hora, e cada batida do seu coração pode ser um convite ou um aviso. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser sincero. Você não precisa entender tudo, mas precisa crer. Você não precisa chegar limpo, mas precisa querer ser lavado. Essa é a última oportunidade, não no sentido cronológico, mas espiritual, porque o agora é o único tempo onde a salvação acontece. Você já escolheu passar pela porta? Ou ainda carrega peso demais para se curvar? Há uma música que nunca parou de tocar. Ela começou antes dos profetas, antes de Maria dizer sim, antes mesmo da cruz. É o Cântico dos Santos, um clamor que sobe como incenso, noite e dia, sem cessar. Eles cantam, mesmo em silêncio. Eles intercedem por nós, eles esperam junto conosco, e esse canto, embora suave, ecoa nos céus como trombetas de fogo. Vem, Senhor Jesus. Essa é a melodia, a súplica de quem já venceu, mas ainda chora pelos que ficaram. O clamor dos mártires, o sussurro das virgens consagradas, a esperança viva dos que não desistiram. E você faz parte desse cântico ou ainda vive em ruído? A alma precisa silenciar para ouvir o que o céu está dizendo. Porque enquanto o mundo grita, o céu canta. E os santos não estão distantes. Eles estão ativos, de joelhos, com olhos voltados para nós. Imagine São João diante do trono, com as visões do fim ainda ardendo em seus olhos. Imagine Santa Teresa pedindo mais almas para o esposo. Imagine São Francisco suplicando por misericórdia para os corações frios. Imagine São Miguel em prontidão, espada em punho, aguardando a ordem final. Todos clamam, todos esperam, todos sabem, ele está voltando. E essa comunhão dos santos é uma ponte entre agora e o eterno. Eles não nos observam com indiferença. Eles sofrem conosco. Eles nos sustentam quando caímos. Eles nos lembram que a santidade é possível, mesmo em tempos sombrios. O Cântico dos Santos não é feito de palavras belas, é feito de lágrimas, de adoração, de uma certeza inabalável. A vitória já foi decretada. E você, o que tem cantado com sua vida? Sua existência tem sido um eco do céu ou um reflexo do mundo? Porque Cristo não virá buscar apenas os que sabem, mas os que desejam, os que clamam, os que vivem como noivos à espera, com o coração ardente e o olhar fixo. Ainda há tempo de se unir ao cântico, de deixar para trás o ruído, a pressa, o orgulho e começar a viver como quem já ouve a trombeta, mesmo antes que ela soe. Você já se uniu ao clamor dos santos? Ou ainda canta as canções deste mundo que está passando? O tempo não voltará. As palavras que você ouviu hoje são sementes. Algumas talvez já tenham caído em terra fértil. Outras ainda precisam romper a superfície do seu coração. Mas uma coisa é certa: o céu falou com você, não por acaso, não por coincidência, mas por amor. Porque Deus sempre avisa antes de agir. E quando Ele avisa, é por misericórdia. O mundo pode zombar, pode rir dos sinais, pode ignorar as trombetas, mas os que têm ouvidos, ouvem. Os que têm sede se aproximam, e os que têm coragem escolhem o caminho estreito, mesmo quando todos seguem para o largo. Talvez você sinta medo, talvez sinta que não está pronto, mas o próprio Cristo não veio para os prontos, Ele veio para os dispostos. E Ele chama você agora com voz de ternura e firmeza. Filho, ainda dá tempo. Volta, retoma o amor primeiro, reacende a chama, lava o rosto, ergue os olhos. Eu estou perto. Este vídeo foi mais do que informação. Foi um convite, um apelo do céu para o seu coração. E agora a resposta está com você. Você pode seguir com sua vida como se nada tivesse mudado. Ou pode decidir hoje que a eternidade é real demais para ser adiada. O céu está mais próximo do que nunca e o Rei está às portas. A lâmpada precisa de óleo, o coração precisa de silêncio, a alma precisa decidir. Você escolhe vigiar ou adormecer.
Entrar ou hesitar, pertencer ou apenas assistir. Agora é o momento. Se esta mensagem tocou seu coração, não vá embora em silêncio. Inscreva-se agora no canal Histórias do Sagrado. Ative o sininho para não perder as próximas revelações. Comente abaixo, eu tenho óleo na minha lâmpada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar. Pode ser a alma que Deus quer salvar hoje. A paz esteja com você e que Ele o encontre desperto.